Bom, gente, agora, conforme eu falei, a gente vai ver esses três parâmetros aqui do meu lado, tá? Abertura, velocidade e ISO, lá do outro lado, que são os três parâmetros que eu gosto de pensar como se fosse uma balança de três vias, tá? Primeiro você tem que saber quais as características da foto que você quer fazer. Já vai ficar um pouco mais claro isso depois, tá? Mas quando você equilibra esses três parâmetros, você vai chegar ali no centro, que seria a exposição correta, apesar que a gente acabou de falar de low key ou high key, tudo bem? Eu aconselho a você tirar foto na exposição correta, e se você tiver que fazer alguma edição para deixar a foto low key ou high key, no Photoshop ou no Lightroom, tudo bem? A não ser que você realmente tenha muita certeza do que você está fazendo, certinho? Vamos começar pelo parâmetro mais fácil. Eu gosto de classificar assim. Cada um desses três parâmetros, ele tem uma característica e um efeito colateral, tudo bem? Então, o primeiro, a gente vai começar com o ISO. O que é o ISO? Na fotografia digital, o ISO ele substitui o que a gente chamava de ASA nos filmes. Antigamente se utilizava filme, câmera fotográfica, tá? Faz pelo menos aí acho que uns 10, 15 anos, 10 anos com toda certeza que a gente já tem, no mínimo, uma certa dificuldade em achar esse tipo de material. Papel para revelar, filme, daylight, enfim, tungstênio, com alto grau de granulação, baixo grau, tá? Tudo isso é bem complicado, mas o ISO ele realmente veio para facilitar um pouco a nossa vida. O que é o ISO? Ele é o que vai dar sensibilidade para o sensor, ele vai aprimorar, aumentar a sensibilidade do sensor ou diminuir, tá? Então, de repente, a sua imagem está muito escura. Você pode utilizar, aumentar a sensibilidade do sensor, aumentar o ISO, para deixar a sua foto com a exposição mais para cima, mais adequada, vamos dizer assim, tá? Qual é o efeito colateral, né? Dependendo da câmera, quanto mais você aumenta o ISO, por exemplo, essa minha câmera aqui, ela é uma Nikon, tá? Ela é uma câmera assim, porte médio, ela não é grande coisa, é uma 7100, é uma D7100. Cada câmera vai trabalhar de uma determinada forma. Daqui a pouco a gente vai falar de sensor full frame, sensor crop, mas normalmente as câmeras de sensor full frame, que são sensores maiores, elas têm o processador um pouco melhor, tá? Por exemplo, se você pegar uma Canon Mark III, estou chutando uma câmera intermediária a essa altura do campeonato, se você trabalhar com ISO em valor 100, vai dar uma qualidade de foto muito parecida com a da minha. Agora, se você trabalhar com ISO no valor 1800, por exemplo, a qualidade da câmera da Canon, a Mark III, ela ainda vai entregar um resultado bom. A minha, ela já começa a granular, começa a ficar ruim em 400, tá? O que é granular? Eu tenho duas fotos aqui que eu fiz do MASP. Essa fotografia, como vocês podem ver, principalmente esse tipo de granulação, ou ruído, na verdade, você vai achar na parte superior, onde está um pouquinho mais escuro. Sempre vai aparecer ruído nos tons mais escuros, tá? Se aparecer nos tons mais claros, como tá vendo os postes ali, ó? Na avenida tem os postes, né? Se aparecer ruído muito denso na luz clara, é porque realmente aí o nível da foto já foi para o saco faz tempo, tá? Então, assim, pega sempre nos tons mais escuros e médios. Ali no céu ou na árvore aqui do lado esquerdo, a gente conseguiria perceber, mas a gente não vai perceber porque aqui eu utilizei o ISO no valor 100, tá? É o mínimo que a minha câmera alcança. Algumas da Canon, se eu não me engano, começam a partir dos 50. Então, a próxima foto, quer ver? Eu fiz do máximo, do mesmo dia, no mesmo lugar, só que aqui eu coloquei um ISO superior. Eu coloquei, se eu não me engano, o ISO aí está em 1200, algo do tipo. Conforme eu falei, a minha câmera, ela não é uma câmera do nível de uma Mark III, Mark IV. Então, em 400, ela já apresenta um certo nível de granulação. Você pode olhar ali no céu, ou no canto na árvore, que está bastante carregado. Tem como tratar isso no Photoshop e no Lightroom? Tem, tá? Não vai ficar com o mesmo nível que a primeira foto, tudo bem? Mas dá para dar uma melhorada. Se você vai trabalhar com fotografia de publicidade, onde você esteticamente precisa de uma coisa mais bem elaborada, mais bem feita, vamos dizer assim, você vai ter que usar a imagem número 1. Em jornalismo, onde o que interessa é a imagem, é o fato, é o flagrante, vamos dizer assim, a gente já viu algumas imagens durante a aula,
pessoal mandando imagem com celular, na vertical, luz estourando, às vezes sem foco, tremendo. O que interessa é o flagra, tá? Então, a qualidade da estética não é o essencial, tudo bem? Então, eu não posso falar aqui para vocês, olha, o ideal é que vocês trabalhem com ISO em tal valor. Vocês vão ter que pegar a câmera de vocês e testar, tudo bem? Se a sua câmera for de entrada, provavelmente num nível 400 para cima, já começa a ficar bastante prejudicada. Agora, o nosso segundo parâmetro é a abertura. Também conhecido como... Assim, o problema em fotografia é que, às vezes, a mesma coisa tem uns 4 ou 5 nomes, tá? ISO é ISO, você não vai ter... Ninguém vai chamar de sensibilidade, tá? Todo mundo chama de ISO. Agora, a abertura, você pode ter como f-stop, diafragma, tá? Vamos chamar de abertura, tudo bem? A abertura é um fator... É como se fossem umas lâminas que ficam na câmera. Eu já vou mostrar para vocês aqui, ó. Quer ver? Vamos dar um detalhezinho aqui. Deixa eu tirar a tampinha da minha lente. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Tá vendo a minha lente? Eu estou mostrando ela de frente. Ela está sem a tampa aqui na frente, está sem a tampa aqui atrás, tudo bem? Aqui dentro do corpo, a gente tem umas lâminas que eu vou começar a movimentar, ó. Tá vendo? Elas estão abrindo e fechando. Isso aqui são as lâminas que formam o diafragma. Isso aqui é o que vai ser responsável pela quantidade de luz que vai entrar ou não em direção ao nosso sensor. Essa arte aqui do lado, ela mostra alguns exemplos desse diafragma, tá? Um pouco mais aberto, um pouco mais fechado, tá? Tem alguns números que antigamente a gente era meio que obrigado a decorar em fotografia, tá? Eu vou primeiramente colocar a minha lente dentro da minha câmera. Pronto, vamos ligar aqui. E tem os valores, por exemplo, 1.8, 2, 3.5. A gente tinha que decorar esses valores, porque eram valores assim, um pouco mais duros, um pouco mais padrão, tá? Hoje em dia a câmera, ela tem uma série de números um pouco mais assim, um pouco mais flexível, tá? Porque vamos pegar, por exemplo, aqui, ó, esse primeiro exemplo aqui onde tem a abertura maior. A gente tem um certo valor, um certo número. Por que esse número vai aumentando? Porque a gente está diminuindo o valor da área onde está passando luz. A gente está aumentando a área das lâminas, tá? Então, conforme esse número ele vai aumentando, mais fechado vai ser o buraco por onde vai passar a luz. Pega aquele último exemplo ali da esquerda, da direita da tela, perdão, ali, ó. O último ali está passando muito pouca luz, tá? Então, o diafragma é a quantidade de luz que vai passar pela sua lente e vai chegar no sensor, tudo bem? Isso é uma característica, tá? Agora vamos para o efeito colateral. Eu fiz duas imagens, tá? Uma imagem de uma câmera fotográfica, vocês já vão ver aqui. Uma imagem com a abertura um pouco mais aberta, uma imagem com a abertura do diafragma um pouco mais fechada. Essa imagem eu fiz com o diafragma um pouco mais aberto. Se eu não me engano, eu fiz com 1.8, tá? Qual é o efeito colateral do diafragma? Quanto mais aberto, quanto menor o número, menor é a profundidade de campo, tá? O que é a profundidade de campo? É a área de foco, tudo bem? Então, por exemplo, você pode perceber que a câmera ali na frente, no primeiro plano, ela está em foco. O livro atrás, no segundo plano, ele está fora de foco, tá? Então, o diafragma, o que ele interfere? Quanto mais aberto, quanto menor o número do diafragma, menor a profundidade de campo. Mais para frente eu vou falar em outros fatores que também acabam interferindo na profundidade de campo, tá? Não é só o diafragma, a proximidade, o tamanho do sensor interfere também, tá? Na próxima imagem, aí, ó, vocês conseguem perceber a diferença? Eu vou pedir para voltar para a primeira imagem só um pouquinho, por favor. Foca no livro ali atrás, ó. Agora pode mudar a imagem. Você percebe que o livro ele entra um pouco mais em foco. Ele ainda está com foco um pouco... Assim, no mercado a gente fala que o foco está doce, tá? Está levemente fora de foco. Mas a área de foco aumentou um pouco mais. A câmera está em foco, só que a profundidade de campo, ela aumentou e foi um pouquinho para trás, tudo bem? Por quê? Porque eu fechei o meu diafragma. Aí eu compensei com outros parâmetros, tá? No caso aqui, eu aumentei, no caso, acho que foi o obturador e um pouquinho do ISO, para compensar. Lembra que é uma balança, como se fosse uma balança de 3 vias, tudo bem? Então aqui eu trabalhei com o diafragma em 8, e ele me deu essa profundidade de campo. Se eu tivesse trabalhado com o valor em 16,
ele teria me dado uma profundidade de campo ainda maior, tá? De repente, o livro ali, o Caravaggio, estaria ainda mais em foco. O terceiro elemento seria o obturador. O obturador é um espelho, que eu já vou mostrar para vocês, que ele fica aqui, você pode ver na imagem, a luz vai passar pela lente, o obturador ele vai levantar e aí sim a luz vai conseguir penetrar pelo nosso sensor. Antigamente era filme, tudo bem? Então é a quantidade de tempo em que a luz vai trabalhar e vai incidir sobre o nosso sensor, tudo bem? Olha ali como é que funciona. Isso aqui é para as câmeras DSLR, tá? Enquanto a foto não está sendo batida e o sensor está baixo, eu vou olhar aqui no viewfinder e eu vou conseguir ver, no caso aqui eu teria que colocar a lente, aquilo que está na minha frente, aqueles objetos que estão na minha frente. A partir do momento em que eu bato a foto, esse espelhinho aqui de dentro, esse sensor, ele levanta e ele cobre a imagem. Então, enquanto eu faço a foto, aqui dá um blackzinho, tá? Por quê? Porque o espelho levantou para mostrar o sensor para a luz, para que a luz pudesse bater no sensor, tudo bem? Vou mostrar aqui para vocês como é que é aqui dentro, esse espelhinho. Ó, tá vendo isso aqui? Ó? Isso aqui é o espelhinho, tá? Eu estou olhando aqui, ó, por dentro, eu estou vendo tudo embaçado porque, obviamente, não tem uma lente, tá? Mas se eu colocar uma lente aqui, vai ficar tudo nítido. Eu vou apertar o botão aqui, ó, e o espelho vai levantar e vocês vão ver o sensor. Nesse período em que ele levantou, o sensor ficou exposto, tá? E, consequentemente, a minha visão aqui no viewfinder bloqueou. Eu vou colocar a lente aqui e vou bater uma foto com uma duração de 2 segundos, tá? Seria quase uma longa exposição já. O tradicional é um valor assim, 1 por 60 segundos. Isso é um clique muito rápido. Eu acho que dá para vocês ouvirem o barulho, tá? Essa foto ela vai ficar sendo exposta por 2 segundos, olha. Ouviu? Eu vou diminuir. Aliás, perdão, não estava 2 segundos. Estava 2 milésimos de segundo. Agora eu vou colocar por 2 segundos. Vou colocar por 3, ó. Todo esse tempo, esse intervalo entre um clique ou outro, é que a foto ficou exposta. Ela ficou produzindo durante 3 segundos. Parece bastante, mas em fotos noturnas, por exemplo, a gente utiliza um tempo muito maior. Aquela que eu mostrei do MASP à noite, a mesma boa, com o ISO baixo, eu demorei algo em torno de uns 5 segundos para produzir. Tá? Já fiz foto com 30 segundos. Tudo bem? A primeira foto que eu mostrei para vocês, do Daguerre, que, aliás, foi do Nipsey, que ele fez da janela dele, que é a primeira foto da história, aquela foto, se não me engano, ela foi produzida em, acho que 8 horas. Tá? Óbvio, o material que ele estava usando era um nível de sensibilidade muito menor, demorava bastante. Tudo bem? Hoje em dia a tecnologia está um pouquinho melhor. Tá? Qual que é o efeito colateral disso? Quando você faz uma fotografia de longa exposição, ela vai ficar um rastro. Quer ver? Por exemplo, vamos ver essa foto aqui que eu fiz. Foi lá do terraço do Museu de Arte Contemporânea, se eu não me engano. Onde que eu fiz essa foto? Peraí, deixa eu lembrar onde que eu fiz essa foto. Essa foto aqui eu fiz o terraço do Museu de Arte Contemporânea, lá na frente do Ibirapuera. Embaixo ali, ó, você tem um obelisco ali na parte centro-direita. Embaixo você está vendo uns rastros de luz vermelha e de luz meio amarelada, meio branca. Aquilo ali são os faróis do carro, tá? Da esquerda eles estão vindo, da direita eles estão indo. Por que ele fica esse rastro aqui? Porque a foto ela foi capturada num período um pouco longo. Se eu não me engano, essa foto aqui eu fiz ela em 10 segundos. Tudo bem? Então, por 10 segundos, a luz ficou expondo no meu sensor. É por isso que fica esse rastro aqui. Se eu quiser congelar um objeto, sabe aquelas fotos, por exemplo, onde você vê gotas congeladas, algum objeto que estaria rápido, parado, frisado em determinado momento, você tem que fazer uma fotografia um pouco mais rápida. Só que qual que é a necessidade? O que você precisa para fazer uma foto com obturador mais rápido? Você precisa de uma grande quantidade de luz. Tá? Para você congelar um objeto, ou você realmente tem um arsenal, um canhão de luz ao seu dispor, ou você faz o que a maioria dos fotógrafos fazem e utiliza flash. Bom, então, através desses 3 parâmetros aqui, tá? Ao invés de colocar aquele triângulo, eu vou colocar essa imagem aqui. Aqui está em inglês, tá? Aperture significa abertura, shutter significa obturador e ISO é ISO mesmo, tudo bem? Através desses 3 parâmetros, vamos voltar lá para o começo do que quando a gente começou o vídeo, você tem que saber o que você quer, o que é essencial para a foto que você vai fazer, tá?
Esse tipo de situação é um pouco mais dramática quando você está lidando com, por exemplo, fotojornalismo. Porque em fotografia de estúdio, você pode parar, olhar, pensar melhor o que você quer. Fotojornalismo, você já tem que estar um pouco mais preparado, tá? Porque você tem que lidar, de repente, com acaso. Fotógrafo precisa de sorte, só que você precisa assim, também facilitar um pouco para você e já ficar um pouco preparado. Mais para frente eu vou falar o que é você ajustar o branco, fazer o white balance, mas minimamente você ter na sua cabeça o que você precisa, o que é prioridade. Vamos voltar aqui. De repente o ambiente está um pouco escuro, você vai ter que abrir um pouco o seu diafragma, tudo bem? Você vai ter que abrir o seu diafragma. Olha aqui os valores. Os valores são maiores, eles vão diminuindo, consequentemente o diafragma vai abrindo. Vai ficar mais claro, porém você vai perder profundidade de campo, tudo bem? Olha aqui a diferença, essa imagenzinha aqui, você consegue ver o objeto no primeiro plano e o fundo, aqui vai borrando um pouquinho mais o segundo plano e o primeiro plano se mantém em foco. Você tem que... Por que normalmente a galera tem muito essa neurose de trabalhar com profundidade de campo curta? É mais uma modinha estética do que, funcionalmente falando, ser justificável, tá? Por mais que você trabalhe com o seu foco no automático, quando você está lidando com uma certa ação de flagra, realmente fotojornalismo, tá? Ação, tem movimento, é complicado porque muitas vezes você vai fazer a foto e nem com o seu foco automático você consegue extrair um bom enquadramento, um bom foco. Por quê? Porque se a pessoa está se mexendo, ela teria que ficar parada, no caso, não se mexendo, para você parar, fazer a leitura e tirar a foto com ela em foco. Porque se ela estiver em movimento, quando a sua câmera vai fazer a leitura até tirar a foto, ela pode ter se mexido um pouquinho mais e o foco ficar um pouquinho para trás, de repente. Tudo bem? Por mais que o seu foco automático da sua câmera seja muito bom, esse tipo de erro pode acontecer. Tá? Aqui no shutter, tem que ser a segunda opção, obturador. Você tem que pensar, você quer essencialmente congelar o objeto, deixar ele mais parado, tá? Ter uns valores em mente, por exemplo, se você deixar a sua abertura ali, por exemplo, 1/30, o objeto não pode estar muito em movimento. Por exemplo, aqui, ó, se eu começar a mexer minha mão numa velocidade mais ou menos assim, já vai aparecer um pouquinho borrado. Tá? Em 1/30 tem que estar estritamente parado. Tá? Se a pessoa estiver correndo, então você esquece. Carro estiver em movimento, você esquece. Vai ficar simplesmente um borrão na tua tela. Com valores acima disso, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, pior ainda. Esse tipo de composição, esse tipo de configuração, sinceramente a gente usa mais para arquitetura, tá? Não para pessoas. E a questão da qualidade, se a qualidade é essencial no seu trabalho, se for publicidade, infelizmente, não tem muito o que você mexer no ISO, você vai deixar no menor valor possível. Se estiver lidando com jornalismo, tá? E sua câmera permitir, eu já falei, cada câmera vai responder de um jeito, aí você pode aumentar um ISO para ter uma certa folga. Tá? Não tem que sofrer tanto na mão do obturador ou da profundidade de campo, certinho? Então, o recomendado é que você vá treinando com a sua câmera, vá conhecendo os limites dela, tudo bem? E no seu celular, caso você não tenha uma câmera fotográfica, você tem a abertura e o ISO. O shutter você não vai ter, tudo bem? Eu não sei essas últimas versões aí do iPhone, mas no Galaxy, pelo que eu fuço por aí, eu tenho certeza que não tem, tudo bem? O shutter seria algo, vamos dizer assim, no automático, tá? Tem uns presets lá para esporte, tá? Se você colocar esporte, ele vai entender que você quer congelar o objeto, mas você não tem um manuseio tão livre, tá? Como é uma câmera profissional, certinho? São as limitações que o celular oferece, tudo bem? Então, por hoje é só. Qualquer dúvida vocês podem me procurar, mas o essencial é que vocês realmente, se tiverem uma câmera em casa, vão treinando esses 3 parâmetros para que vocês possam entender um pouco melhor. Até mais.